E aí, pessoal, tranquilo? Seguinte, eu vou passar para vocês aqui um overview de quais são as principais mídias que a gente vai trabalhar. Então, quando eu digo principais, é que mais de 95% do investimento que a gente está fazendo, ou que o mundo está fazendo, vão passar por essas mídias, beleza? Então, eu vou basicamente passar um overview para vocês, falar quais são elas, dar alguns exemplos, mas eu não vou aprofundar em nenhuma delas. Também não vou falar mais da parte de estratégia, de como a gente vai usar cada uma, porque isso a gente vai ver depois, beleza? Mas basicamente a primeira é o Google, né, que todo mundo já está cansado de conhecer. Eu não sei se é tão óbvio para todo mundo, mas dentro do Google você tem a opção de pagar para mostrar seus anúncios e de você aparecer de forma orgânica, ou seja, não paga. Então, se a gente digitar aqui, por exemplo, né, vocês estão vendo minha tela, curso Marketing Digital Online, vamos lá. Esses 4 primeiros anúncios que apareceram, como vocês podem notar, eles têm aqui um ad, certo? Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas o Google ele sempre está mudando essa tag aqui, ele está fazendo sempre testes para ver qual que vai ser a taxa de cliques. Para eles é mais interessante que os cliques estejam aqui nos anúncios patrocinados, porque assim eles conseguem gerar mais receita. Mas basicamente esses aqui são os pagos, o que significa que se eu, por exemplo, eu digitei aqui curso Marketing Digital Online, esse primeiro anúncio foi da Udemy. Se eu clicar nesse link, a Udemy vai estar pagando alguns centavos ou reais para o Google automaticamente, independente do que aconteça depois disso, independente se eu vou comprar algum curso ou se eu não vou. Beleza? Depois desse quarto anúncio, geralmente aparece 3 ou 4 anúncios pagos hoje. Depois desse quarto anúncio, vão ter aqui os anúncios que a gente chama de orgânico, que são anúncios não pagos. Vocês podem ver que eles não têm o ad. Então, se eu clicar aqui, ó, esse primeiro curso é o da Prime Course, o primeiro link é da Prime Course. Se eu clicar aqui, a Prime Course não vai estar pagando absolutamente nada. E aí lá embaixo, geralmente, tem outros ads. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que tem mais 3, como School, Supermetrics, IAB Brasil e por aí vai. Beleza? Então, aqui, quando você quer criar, fala, pô, Léo, beleza, a gente quer criar aqui uma campanha para mostrar o anúncio aqui no topo, nos anúncios pagos. Então, você vai precisar de uma conta no Google Ads, que é o antigo AdWords, né? Quando você fala de aparecer aqui no orgânico, é o que a gente chama de SEO, que é Search Engine Optimization, beleza? A gente vai entrar mais no detalhe depois. Mas o que acontece? Dentro do Google Ads, o SEO é basicamente isso, tudo bem? É você estruturar o seu site para aparecer na pesquisa orgânica, não paga. E o Google Ads, ele vai ter alguns formatos, tudo bem? O primeiro é esse que vocês estão vendo, é a rede de pesquisa, no qual vai aparecer aqui alguns anúncios de texto, certo? Então, dentro da rede de pesquisa vai ter isso que é a rede de pesquisa tradicional, só que também tem o Google Shopping, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vou digitar aqui, comprar iPhone Kids. Beleza. Apareceu aqui, ó. Esse aqui não chega a ser o Google Shopping, que ele está num design diferente que o Google está testando. Só que ele já mostra aqui algo mais parecido com o Google Shopping, que é os links e os preços, certo? E aí eu consigo saber que é patrocinado porque está escrito aqui sponsor. E aí se você clicar aqui, né, assim como na rede de pesquisa normal, se eu clicar aqui nesse link, o Shoptime vai estar pagando alguns centavos para o Google. Beleza? Eu vou fazer outra pesquisa aqui para ver se aparece o Google Shopping da maneira tradicional. Camiseta, camisa social branca. Ó, agora aqui apareceu o Google Shopping tradicional. Então, a sponsor está demonstrando aqui que ele é patrocinado. E aí aqui eu posso clicar, né? E se eu clicar aqui, por exemplo, no anúncio da Marisa, a Marisa vai estar pagando alguns centavos. A grande diferença do Google Shopping é que eu já estou vendo a imagem de um produto e o preço. Isso não acontece necessariamente. A imagem nunca é mostrada quando é um anúncio de texto. Algumas vezes o preço está lá ditado tá exposto no anúncio, mas não necessariamente ele está ligado a um produto só. Já no Google Shopping é diferente, assim, não entrando muito nisso agora, mas já que a gente está aqui, aproveitar para falar, o Google Shopping, a taxa de conversão, ou seja, o número de compras relacionado com o número de cliques, ele costuma ser bem maior. Por quê? Quando eu clico no anúncio de texto, por exemplo, vou clicar aqui, ó, camisa social branca masculina.
eu vou clicar aqui no item do Mercado Livre e ele vai me levar para um item que eu não sei o preço ainda, eu não sei se eu gosto ou não. Como é uma camisa social branca, não tem muita mudança, mas eu não sei se gosto ou não. Já no Google Shop eu já estou vendo aqui como ela é, eu estou vendo alguns detalhes, eu estou vendo qual que é o preço dela, eu já consigo fazer uma primeira comparação. Então, quando eu clico aqui no Google Shop, eu já clico com muito mais informação que eu clico aqui no anúncio de texto. E se eu cliquei depois de obter essas informações, quer dizer que essas informações estão de acordo com o que eu estou buscando, então a chance de eu comprar é maior. Beleza? Também tem outras, aí então eu mostrei para vocês o Google Shopping, o anúncio de texto. O Google Ads também é através dele que você vai fazer anúncios no YouTube, certo? Anúncios de vídeo. Então, quando você entra no YouTube, geralmente aparece aquele anúncio que você tem que pular. Aquilo também você faz uma campanha de vídeo através do Google Ads. E tem um outro tipo de campanha que eu vou mostrar para vocês. Eu vou entrar num site aqui para ver se ele aparece. É o UOL, por exemplo. Um portal. Então, aqui tem as notícias da UOL. E aqui, ó, apareceu publicidade. Isso aqui é um anúncio de display. Ele nem sempre vai ser nesse formato, ele pode ser em tamanho diferente, às vezes ele pode ser até uma imagem contendo texto, a maioria das vezes ele é peça gráfica, assim como é aqui, mas ele não necessariamente vai ser dessa forma. E assim como qualquer outro anúncio também, se eu clicar a Zatini, ou seja lá quem seja que esteja veiculando esse anúncio, ele vai pagar. Eu clicando aqui, eu vou lá para o site da Zatini, né, muito provavelmente, ou outra empresa que esteja vendendo o relógio da Zatini. Aqui vocês podem ver outro anúncio do PagSeguro. Aqui vocês podem ver outro da Zatini. Então, o que acontece? E aqui mais um monte de outras publicidades. A UOL, ela disponibilizou o site dela para o Google AdSense. O que é isso? Ela falou assim, ó, Google, tem um monte de espaço no meu site, eu deixo você pôr os banners lá, só que se clicar, você vai me passar uma porcentagem do que você está ganhando, certo? Então, vamos supor que a Zatini pagou aqui 10 centavos num clique. Aí esses 10 centavos foram para o Google, mas o Google está devolvendo, por exemplo, né, a gente não sabe qual que é esse valor, está devolvendo 5 centavos para o UOL. Então é assim que funciona, beleza? Então aqui, como a gente pode ver, a gente entrou da Zatini, para o relógio que a gente viu lá e outros relógios também, certo? Então, né, esses são as quatro formas de anunciar no Google, as 4 formas mais básicas que existem hoje, pode surgir em outras. Então, é a rede de pesquisa com anúncio de texto, rede de pesquisa com anúncio no Google Shopping, que são com as imagens, YouTube e display. Beleza? Isso para anúncio pago, a gente também tem um anúncio não pago, que é o anúncio orgânico, que a gente chama de SEO. Tudo bem? A próxima mídia, né? Hoje a gente não sabe quem tem a receita maior, se é o Google e o Facebook. O Google era muito maior, e agora o Facebook ele está crescendo bastante, principalmente junto com o Instagram. Hoje, quem traz retorno maior para os clientes em número de venda é o Google, mas a gente vai conversar por que isso acontece num próximo vídeo. Aqui eu só vou mais contar quais as mídias, beleza? Então, outra mídia é Facebook. Dentro do Facebook também vai ter a separação entre redes sociais, né, que é mídias sociais não pagas, que é o tradicional. O cara vai lá, a empresa cria uma postagem, uma pessoa cria uma página, perdão, e ela faz postagens, aí conforme o público vai engajando, ela vai ganhando curtidas, compartilhamentos, a página dela vai tendo um alcance maior, ela vai criando mais posts. Então é assim que a maioria das páginas que a gente acompanha elas funcionam hoje, certo? As páginas, quando eu falo, por exemplo, páginas de meme, páginas de humor, páginas de notícia, etc. E dentro do Facebook também você tem a opção de trabalhar com Facebook Ads, que é como se fosse o Google Ads do Facebook. Então você tem uma plataforma que é só para anunciantes, só quem está disposto a gastar dinheiro, e dentro do Facebook Ads você vai ter algumas formas de você criar anúncios, certo? A forma mais básica delas é você basicamente impulsionar os posts da sua página. Então, você já tem uma página lá, você está criando os posts, e tem aquele post que você achou que foi mais legal, que teve mais engajamento, você tem como ir lá e pôr 10, 20 mil, 2 mil reais para aquele post ter um alcance maior. Então, ele tem um alcance orgânico
que vai ser calculado segundo o algoritmo do Facebook. Obviamente, quanto mais gente for engajando com aquele post, mais alcance ele vai ter. Ali, afinal de contas, o Facebook está preocupado com a experiência do usuário, então ele só quer mostrar para você o que você tem chance de interagir, o que tem chance de agradar. E aí, quando você põe uma grana, ele começa a mostrar para mais pessoas. Tudo bem? Mas existem outras formas também. Por exemplo, dentro do Facebook, você não necessariamente só precisa impulsionar um post que você já fez. Você pode impulsionar você pode criar um post que ele vai mostrar apenas no formato patrocinado. Se alguém entrar na sua página, ela não vai ver aquele post. É o que a gente chama de dark post. Ele só vai aparecer para as pessoas que você segmentou, certo? Então, e aí esse post pode ser uma matéria, pode ser você vendendo algum produto, pode ser você oferecendo, por exemplo, um e-book para captar o lead de uma pessoa. Tem diferentes formas de fazer isso, beleza? Aí dentro do dark post existem uma série de formatos que você pode trabalhar, tudo bem? Então deixa eu mostrar algum aqui para vocês. Tem um, por exemplo, tem um muito famoso que chama Canvas, que eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês, que vem na Google Imagens. Então, ó, o Canvas, ele vai ser, deixa eu achar um exemplo legal aqui. Então, esse aqui, na verdade, é mais um... Ah, tá. O Canvas é esse tipo mesmo. Você vai deixar o mouse aqui, não dá para ver direito, mas o Canvas é quando você deixa o mouse em cima de um anúncio, e aí ele vai ocupar a sua tela inteira, ou não necessariamente sua tela inteira, mas boa parte da sua tela, com um banner maior, que você pode interativo, você pode passar para o lado, você pode, às vezes, mexer alguma coisa dentro desse banner. Então, ele vai ocupar um espaço maior e ele vai ser mais interativo, beleza? Assim, atualmente não é um formato que tem funcionado tão bem, tanto é que a grande parte das empresas tem usado cada vez menos, mas é um formato interessante para vocês saberem, beleza? Se vocês considerarem só isso, esquecendo essa parte da direita que seria um post tradicional com uma imagem única, tem um outro tipo de post também que é muito comum, que vocês com certeza veem o tempo todo, que é o carrossel. Vai ser esse tipo de post aqui, ó. É basicamente aquele post que aparece uma imagem, você vai clicando para o lado e ele vai passando outras imagens, seja de roupa, né? Aqui, por exemplo, um exemplo de comida, o iFood, hoje ele tem feito muito isso, beleza? Você pode, quando você anuncia no Facebook, você tem além de segmentar o público, né? O poder de segmentação do Facebook é muito grande, você pode segmentar por que tipo de interesse que a pessoa tem, que tipo de páginas ela costuma curtir, qual é o sexo dela, qual a faixa etária. Então, se, por exemplo, você vai vender a camiseta nova do Brasil, você pode, masculina, você vai segmentar homens de 15 a 35 anos de idade, que curtiram a página da seleção brasileira, que tem interesse por esporte. Então, você vai fazendo essas segmentações. Você pode criar segmentações diferentes para você ir testando qual funciona melhor ou não. E aí, além de escolher as segmentações, você pode escolher que tipo de anúncio. Eu mostrei aqui para vocês alguns, mas existem outros anúncios. Você pode selecionar se você quer aparecer na timeline principal ou naquela barra lateral que aparece. Você pode escolher se você vai aparecer só no computador, só no celular ou nos dois. Então, você tem um poder de segmentação bem grande para ir testando e ver o que acontece, né? E aí, obviamente, isso vai depender do seu objetivo. Se você quer, se é uma matéria que você está divulgando e você quer aumentar engajamento, você tem às vezes uma página de jornal e você quer soltar matérias que engajem o pessoal para depois eles voltarem e talvez fazerem a assinatura do seu jornal, né? Então, o que você vai buscar é o número de pessoas comentando, é o número de compartilhamento. Então, você vai ver, porra, essa matéria aqui, no celular, eu paguei R$ 2 para cada compartilhamento, enquanto no computador eu paguei R$ 5. Então, no computador está sendo mais eficiente para mim, eu vou focar mais no celular. Então, o tempo todo você vai fazendo esse tipo de coisa. Já quando você vai vender alguma coisa, pô, eu vou vender um produto aqui, eu vou vender a camiseta do Brasil por R$ 200, vamos supor. Ainda é mais comum que a taxa de conversão, né, as pessoas realizarem de fato a compra, seja mais comum, aconteça com mais frequência no computador.
Então, geralmente no computador, pode ser que esse anúncio para vender ele vai ter uma eficiência maior. Então, você vai focar a sua estratégia, você vai pôr a maior parte da sua grana no computador. Beleza? Então, é basicamente isso, né? Tanto o Google quanto o Facebook, você vai conseguir fazer anúncios pagos e anúncios gratuitos. Isso vai depender da sua estratégia, como eu já disse, a gente vai conversar mais sobre isso lá na frente. É importante citar o Instagram também. Todo o anúncio que é feito no Instagram é feito através da plataforma do Facebook Ads. Então, você monta através do Facebook Ads, aí você vai escolher se você vai veicular esse anúncio no Facebook, no Instagram ou nos dois, certo? E aí você vai fazer as mesmas otimizações, você vai escolher o tipo de anúncio que você quer fazer, se você quer fazer um Stories, se você quer fazer um post comum. O Insta ele não tem tantas opções de post, mas a lógica vai ser a mesma. Você segmenta o tipo de pessoa, você vai segmentar se você quer para o computador ou para o celular, etc, etc, beleza? Uma coisa importante de citar, e vocês como usuários do Facebook e do Instagram devem já ter percebido isso, mas o Facebook ele tem perdido muito, muito mesmo o público para o Instagram. Assim, o Facebook ele está numa linha reta e o Instagram está numa linha assim totalmente acelerada, tanto de número de usuários quanto de tempo gasto dentro da plataforma. Isso aconteceu muito depois que o Instagram o Facebook tentou comprar o Snapchat, né, mas os caras se recusaram a vender. E aí o Facebook criou a feature que é o Stories dentro do Instagram e também dentro do Facebook, mas no Instagram funcionou muito mais. Depois que isso aconteceu, teve um boom enorme no Instagram. É uma tendência agora, pode ser que o jogo vire também, mas no momento o Instagram está numa crescente super grande. Antigamente o Instagram funcionava bem só para moda, e agora a gente pode ver que está funcionando para vários outros nichos. Vocês já devem receber, por exemplo, anúncio no Instagram o tempo todo de inúmeras coisas. E tem um ponto também, né, que tem movimentado muito o Instagram agora, que são os influencers. Então, a galera toda do YouTube tá vindo pro Instagram e tá movimentando pra caramba. Esses caras não necessariamente fazem anúncios pagos, né, também rola de algumas empresas pagarem pros influencers fazerem anúncios pagos, mas é muito comum também esses influencers fazer agora propaganda dentro do próprio canal deles, o que também é uma mídia que ela tá cada vez mais forte. Beleza? Outra mídia, e essa eu acredito que vocês não conhecem, são mídias de recomendação de conteúdo. O que é isso? Se eu entrar em um portal, por exemplo, vou entrar aqui no G1 para ver se aparece para vocês verem. As mídias de recomendação de conteúdo são basicamente o seguinte: alguém está num portal de notícias e aí lá embaixo, aqui não está agora. Deixa eu ver, se não aparecer, eu vou digitar aqui no Google Imagens para mostrar para vocês. Não vai aparecer, mas por exemplo. Só explicando, né? Mas o que são essas mídias? Você está lá no portal lendo uma notícia e aí você vê lá artigos recomendados. E aí são artigos de outro site que estão relacionados àquilo que você está lendo e que podem te interessar, e o que você não sabe é que aquilo é patrocinado. Ou seja, você está pagando, tem uma empresa pagando para as empresas de recomendação de conteúdo, as duas mais famosas são Taboola e Outbrain. Tem empresas pagando para a Taboola e Outbrain mostrarem as notícias dela porque elas querem levar tráfego dentro para o site delas. Então, isso pode ser usado em diferentes estratégias, né? Elas podem estar levando tráfego basicamente para ter mais tráfego, para pessoas lerem a notícia, ou pode ser uma notícia também que no final vai fazer uma venda. É muito comum fazerem isso na área da saúde. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Exemplos de anúncios Taboola. Eu não sei onde está aparecendo, deixa eu colocar aqui, porque eu não tenho certeza que está aparecendo na outra. Mas enfim, vamos lá, imagens. Aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai mostrar bem. Ó, vamos supor que você está num site, e aí lá no final do site vai aparecer aqui, ó, Recommended from the Web, Sponsor Links by Taboola. E aí você vai ter vários artigos aqui.
A maioria deles é relacionada à estética porque é algo que vende muito. Então, ó, 3 tips to look younger without surgery. Então, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, muito provavelmente, assim, a chance disso acontecer é enorme. Eu vou ler um artigo que realmente vão ser 3 dicas para eu parecer mais novo sem precisar de uma cirurgia. E aí abaixo eles vão estar vendendo algum produto. Seja um curso online, seja um produto físico, um cosmético, eles vão estar vendendo alguma coisa. E aí aqui, ó, want to learn a language in 2018, mesma coisa. Eu vou entrar aqui, eles vão estar falando de um aplicativo para aprender e tal, aí eles vão falar para eu baixar o aplicativo, que no caso é o Babel aqui, né, que é um aplicativo bem famoso. Então, essa é uma nova forma de vendas, assim, e o Taboola, o Taboola é bem novo, que ele se tornou um tanto quanto popular, aí eu diria que uns 3 anos, então lá em 2015, mas desde então ele vem ficando cada vez mais forte, porque as empresas perceberam que é mais fácil você entregar um conteúdo para aquela pessoa, você instigar ela de alguma forma, mostrar que aquilo é possível e depois vender, do que simplesmente você mostrar um anúncio. Por exemplo, aqui ó, é Beauty Headlines, né? Eu acho que tá pequeno, não tô conseguindo ler. O Beauty Headlines, qual que é a estratégia deles? Eles vão levar a pessoa vai ler um conteúdo, ela vai ficar engajada, ela vai falar, caramba, eu posso parecer mais nova sem precisar de cirurgia, e quando ela viu, pô, tá vendendo um produto. Essa estratégia é muito mais eficiente que se os caras já estiverem falando aqui, ó, cosmético, um anúncio de um cosmético para parecer mais nova, entendeu? E além disso, a recomendação de conteúdo hoje, ela é muito mais barata. O clique aqui em um link desse, ele é mais barato que um clique no Google, porque a concorrência é menor e o espaço é muito maior. Não necessariamente isso vai ser verdade daqui a alguns meses, isso vai depender de como o mercado ele vai se movimentar, mas hoje é uma verdade, beleza? E a gente também tem outras mídias, né? Essas mídias aqui, elas já representam 99,9%, principalmente o Google e o Facebook. Recomendação de conteúdo está sendo cada vez mais comum. A gente tem anúncios no Waze também, como vocês já viram provavelmente quando você está dirigindo, do McDonald's é bastante comum, é super comum também que apareça de posto de gasolina, tem anúncio no Tinder também, você passa para a direita se você quiser ver o negócio lá, ó, tá louco para você tirar a minha embalagem, ó, criativo pessoal aqui. Mas enfim, existem algumas outras mídias, existe uma mídia também que é uma mídia programática, que seria um formato de display que eu mostrei para vocês, mas com uma inteligência por trás que também não vale a pena a gente falar agora. Mas basicamente essas são as principais mídias, vocês precisam saber. Ah, na verdade tem mais uma que eu estava me esquecendo, que é muito importante na verdade, que é o e-mail marketing. Então, o que acontece? Assim, qualquer empresa que já esteja consolidada, ela vai ter uma base de e-mail super grande. Por exemplo, você pega sei lá, um Walmart da vida. Toda vez que você compra lá, você precisa fazer o cadastro, você faz o cadastro consta o e-mail, é lógico, e aí você vai começar a receber e-mails do Walmart ou com novidades, ou algum conteúdo, mas geralmente, principalmente pelo Walmart ser um e-commerce, vão ser de ofertas. Ele vai te falar o que está lá em promoção e ele vai mandar para você. Só que o que acontece? Cada vez mais as pessoas têm percebido que o e-mail marketing é uma ótima forma de você trazer lucro, porque assim que você tem sua base, você consegue disparar e-mails de forma gratuita. Você não vai pagar por clique, assim como o Facebook Ads ou como o Google Ads. É lógico que você tem um software que vai estar disparando e-mail, então você vai ter um gasto, só que o gasto ele é ínfimo comparado ao gasto que você tem, o investimento que você tem com publicidade. Então, obviamente, todo mundo percebeu isso e está todo mundo mandando e-mail, está todo mundo recebendo e-mail o tempo todo, e aí está ficando cada vez mais difícil você conseguir convencer o cara a abrir o seu e-mail e a comprar seu produto, certo? Então, os caras pararam de simplesmente ficar mandando, os caras que estão um pouco mais avançados, né? Eles pararam de ficar mandando uma avalanche de oferta e eles começaram a gerar uma inteligência. Então, por exemplo, uma empresa que vende bolinha de tênis, que vende artigos de tênis, por exemplo. Eu fui e comprei um tubo de bolinha. Isso é comum, viu? Eu comprei um tubo de bolinha esse mês. Os caras sabem que um tubo de bolinha para um cara que joga com a frequência média ali vai ser em um mês. Então, daqui a um mês, eles vão mandar outra oferta para tubo de bolinha. Se eu não comprar, daqui um mês e
2 semanas ele me manda um outro. Se eu comprar, ele vai falar, pô, então vamos esperar para mandar de novo para o Léo. Aí passou um tempo, ele vai me mandar uma raquete nova que saiu, certo? Então os caras vão gerando essa inteligência para simplesmente não ficar te mandando qualquer coisa. Então se você entrou lá no site da CIA e você comprou uma saia tamanho GG, porra, ele sabe que é uma mulher e sabe que ela usa GG, certo? Ele não vai mandar uma camiseta ou uma saia tamanho P porque ele gerou uma inteligência. E aí ele começa, né, quando ele está mandando o produto certo, ele começa a ter uma taxa de cliques maior, ele começa a ter uma rentabilidade maior e, principalmente, ele diminui a chance de que o e-mail dele vá para o spam. Por quê? Se o Google percebe que ninguém está abrindo o e-mail dessa pessoa, dessa empresa, ou ainda pior, que as pessoas estão classificando o e-mail dessa empresa como spam, o Google vai começar a diminuir a taxa de entrega. Por exemplo, se a CIA ela tem uma lista de e-mail de 1 milhão de pessoas, se ela começa a disparar e-mail igual louco, sem assertividade, sem saber o que ela está mandando, as pessoas vão começar a não abrir, vão começar a mandar para a caixa de spam, e aí a CIA não vai alcançar 1.000 pessoas, vai começar a alcançar 600 mil, 400 mil, e quanto mais eles piorarem, menos pessoas vai alcançar, até um ponto que eles vão estar disparando com uma base de 1 milhão e vão estar alcançando 5.000 pessoas, certo? Então o e-mail marketing também é uma forma super eficiente. Eu dei um exemplo aqui para vocês de e-commerce, mas ele serve para outros serviços. Por exemplo, se eu sou uma agência de marketing e eu tenho uma base de lead lá de e-mails, a gente chama leads de e-mails muitas vezes, vou ter uma base de leads de pessoas que baixaram um e-book meu, 5 dicas de Google AdWords, certo? E aí eu vou sempre estar mandando para essas pessoas conteúdo relevante para elas, para que elas vão estar interagindo sempre com meus e-mails, vão estar abrindo, eu vou estar ganhando autoridade diante dos olhos dessa pessoa, e quando eu apresentar uma proposta para ela, um serviço, elas vão estar mais propensas a aceitar, beleza? Então o e-mail marketing ele vai funcionar no sentido de oferta, no sentido de geração de relacionamento, isso vai depender qual que é que tipo de produto ou serviço você está oferecendo, beleza? E aí, assim, a diferença entre essas mídias, elas existem 2 categorias de diferença, né? A primeira que eu já expliquei para vocês, que são as mídias pagas e as não pagas. E a segunda diferença é que são as mídias ativas e passivas. O que significa ativa e passiva? A mídia ativa é que eu vou atrás dela para buscar uma informação, certo? Que é a minoria. Então, o que é uma mídia? O exemplo clássico de mídia ativa é a rede de pesquisa do Google. Então eu fui lá e digitei curso online de marketing digital e aí me foi mostrado um anúncio porque eu estava pesquisando por aquilo. Então eu tive uma atitude. A mídia foi ativa. Certo? Aliás, a mídia foi passiva porque eu tive atitude e a mídia simplesmente ela respondeu. Beleza? E tem a mídia ativa, que ela vai te mostrar um anúncio sem você ter pedido nada. Certo? Por exemplo, Facebook Ads. Você está lá você tá no Facebook ou no Instagram, você não pediu para ver nada, e aí apareceu um anúncio lá. Obviamente que o Facebook e as empresas vão fazer de tudo para que esse anúncio esteja relacionado com o que você está buscando, não pode ser algo que não tem nada a ver, mas você não pediu para ver aquilo, você está lá deslizando e você vê aquilo. Muitas vezes vai funcionar, muitas vezes não vai funcionar. Obviamente, a mídia ativa ela funciona menos que a mídia passiva, porque a mídia passiva você já demonstrou que você está procurando por aquilo, certo? Então, a chance de você clicar em um anúncio, você realizar uma compra, vai ser maior do que se eu estiver lá no Facebook e simplesmente eu ver um anúncio. A gente vai conversar bastante sobre isso em outro momento, mas achei já importante só dar uma pincelada aqui. Beleza? Bom, então é isso em relação às mídias também. Qualquer dúvida é só vocês falarem comigo. Fechou? Valeu, pessoal!